Olá! Você está exausta, se sentindo desfalecida a ponto de achar que não vai dar conta de continuar a sua caminhada cristã? Não sente mais vontade de fazer as coisas que você fazia antes? Sua fé em Deus está em risco? Vem aqui comigo, vamos conversar. Se você ainda não se inscreveu no canal Conselhos da Cleo, agora é a hora. Clica aqui, olha, tá vendo em vermelho aí escrito inscrever-se? Clica aí e você já está inscrita. Deixe também o seu like e ative o sininho para você receber notificações. Assim, muitas pessoas vão poder receber também, como você, esse conteúdo que nós estamos apresentando aqui. Muita coisa mudou com a pandemia. A forma das pessoas encararem a vida, a forma delas pensarem, a logística da sociedade, as escolas, as igrejas, as lojas, os empregos, enfim, muita coisa mudou. Mas infelizmente nem todas as pessoas conseguem ou conseguiram passar por essas adversidades, pelas ameaças, pela pressão e sofrimento, de modo equilibrado emocional, sentimental, física e espiritualmente. O desânimo como resultado da fadiga tem sido realidade na vida de muitas pessoas que estão desfalecidas. Os cristãos não estão fora dessa realidade. A fé em Deus de alguns cristãos tem sido afetada e muitos estão deixando de frequentar as igrejas e servir ao Senhor nos ministérios porque se sentem desanimados ou mesmo esgotados. Eu sou a Cleo Peixoto, conselheira bíblica. O conteúdo de hoje vai mostrar que o esgotamento e o desânimo são tratados pela Bíblia e é ao mesmo tempo uma antiga e comum experiência na vida humana. Mas há esperança, existe a solução. A Bíblia fala sobre o problema de esgotamento e desânimo porque Deus sabe que é um problema humano muito comum às pessoas que creem nele. Vamos pensar numa pessoa com a experiência de esgotamento. Essas pessoas geralmente elas costumam dizer que não sente mais entusiasmo, não tem ânimo, não tem empolgação com a vida. Reclama de estarem exaustas, desanimadas, perplexas com o sofrimento que tem assolado o mundo. Então, elas ficam insatisfeitas, tristes, sentem-se esmagadas, paralisadas por não se achar capaz de poderem fazer os seus afazeres como faziam antigamente. O apóstolo Paulo, embora ele não use a palavra esgotamento nos seus textos bíblicos, nós podemos ver ali palavras como desfalecer. Em 2 Coríntios 4, por exemplo, ele faz um alerta aos cristãos para não desfalecerem. E ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. As Escrituras também usam a palavra não desanimar, não cansar. Em Gálatas 6, 9, está assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois ao seu próprio tempo colheremos se não desanimarmos. Depois, lá em 2 Tessalonicenses 3,13, também diz assim: no Antigo Testamento, nós também vamos encontrar muitas amostras de pessoas esgotadas. Davi, no Salmo 6,6, diz: já estou cansado no meu gemido.
toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. E depois ele diz assim: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Isso está no Salmo 42, versículo 5. São muitos os exemplos de pessoas esgotadas na Bíblia. Deus explica como lidar com o esgotamento espiritual. Ele sabe que é um problema comum a todas as pessoas, em todas as épocas, de todos os lugares. Quero dar algumas dicas para você avaliar se você está ou não esgotado espiritualmente. Ou talvez, se você conheça alguém que esteja passando por esse problema. Então vamos lá? Você se sente fraco e sem força para enfrentar os desafios da vida? Seu coração não é restaurado e renovado todos os dias com a força necessária para você poder prosseguir? Perdeu a perseverança? Tudo te deixa exausto? Perdeu o entusiasmo pelas coisas de Deus? Perdeu a alegria em Deus e nas coisas de Deus? Você tem praticado coisas erradas mesmo sabendo que são erradas? A palavra de Deus não é mais suficiente para você se relacionar com Ele, com as pessoas? Você tem ouvido mais a voz das pessoas do que a voz de Deus? Você tem buscado satisfazer mais os seus desejos do que os desejos de Deus para a sua vida? Você não acredita mais na palavra de Deus? Nas dificuldades e provações, seus pensamentos não são bíblicos? Você parou de fazer o bem? Tenho boas notícias para você. Sim, há esperança para evitar e vencer o esgotamento espiritual. Então vamos ver as dicas ou as boas notícias. Esgotamento espiritual não é coisa do diabo, não é coisa de recém-convertido e não é coisa de gente sem fé e que não teme a Deus. Digo isso para você com base no exemplo do apóstolo Paulo, que depois de escrever a sua segunda carta aos Coríntios, cristão há mais de 20 anos, já tinha feito 2 viagens missionárias, já tinha ensinado nas igrejas de toda a região de Corinto. Ele falou sobre exatamente essa palavra, para não desfalecermos. E ele tinha autoridade para falar sobre esse assunto. E por que ele tinha essa autoridade? Porque ele passou por inúmeras provações e dificuldades. Por exemplo, ele sofreu muitas perseguições, ele passou por tribulações, a ponto de ter medo de perder a própria vida, aflições, maus tratos, rejeições, perigos constantes, ameaças, dificuldades, as mais diversas calamidades, diversidades, surras de sangrar, prisões injustas, tumultos, trabalhos e noites sem dormir, foi desonrado, foi difamado, tratado como impostor e castigado, foi apedrejado, ele sofreu naufrágio, assalto, gente, e assim por diante. E passando por tudo isso, depois de 20 anos de conversão ao Senhor Jesus, foi que ele disse: não desfalecemos, ou seja, ele não se esgotou, nem apagou a chama da fé em Deus. O apóstolo Paulo não era um super-homem desprovido de sentimento, pelo contrário, ele enfrentou fraqueza física e ele era muito sensível emocionalmente. Qual seria então o segredo para evitar e vencer o esgotamento espiritual? É importante entender que Paulo, ao falar sobre não desfalecer, não desanimar, não se deixar esgotado, era experimentado na fé, que conhecia as dificuldades da vida, homem emotivo e totalmente zeloso pelo Senhor e por sua palavra.
como ele conseguiu evitar e superar o esgotamento? Primeiro aspecto importante para a gente observar. O apóstolo Paulo tinha o Espírito Santo no seu coração que o renovava todos os dias. Não havia nenhum mérito, nenhum ato de justiça dele. Só a renovação acontecia por causa do Espírito Santo, porque ele foi salvo em Cristo Jesus. Então, o primeiro aspecto seria esse. Esse é o segredo de Paulo, a salvação em Cristo Jesus. Paulo era um homem convicto de que o Espírito Santo habitava nele e ele era salvo. O segundo aspecto é que Paulo lia a palavra de Deus, ele conhecia a Bíblia. Seu segundo segredo para evitar ou superar o esgotamento foi que ele se alimentava da palavra de Deus. Ou seja, ele lia, ele estudava, ele vivia essa palavra no dia a dia dele. Isso está registrado no livro de Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Um outro aspecto que fez com que Paulo vencesse o esgotamento e o desânimo é que ele pensava corretamente. Seu homem interior era renovado dia após dia. O que seria esse homem interior de Paulo? Seus pensamentos, propósitos, sentimentos, imaginação, vontade, consciência eram integralmente do Senhor e para o Senhor. Mesmo diante de tantas coisas ruins que aconteceram com ele, ele não deixou apagar a chama do amor por Jesus Cristo. Ele se exercitava continuamente no seu homem interior, porque a sua perspectiva de vida era uma perspectiva bíblica. Vimos que o apóstolo Paulo passou por tremendas dificuldades em sua vida ministerial, pessoal, espiritual e física, mas não se esgotou, nem se desanimou da fé em Deus e muito menos pensou em parar de servir ao Senhor. Se as mudanças em virtude da pandemia estiverem causando transtornos, problemas em sua vida, a ponto de fazer você desanimar de servir ao Senhor, há esperança. É possível evitar se desfalecer e superar o esgotamento, caso ele esteja presente na sua vida. Quero te dar algumas dicas importantes. Primeiro, certifique-se de que você é uma pessoa salva em Cristo Jesus, de modo convicto que o Espírito Santo habita em você. Se isso não faz parte da sua convicção de fé, busque ajuda com um cristão maduro, com um conselheiro, para que ele possa orientar você a respeito da certeza da salvação da sua alma em Cristo Jesus. Olhe para qualquer situação desesperadora sob a perspectiva bíblica, não sobre a sua e muito menos de outras pessoas. Pense biblicamente como o apóstolo Paulo fez. Treine a sua mente a pensar correto, lendo e estudando a palavra de Deus todos os dias. De fato, as coisas têm sido muito difíceis, têm sido muito ruins na perspectiva humana, mas nós não podemos perder em relação ao propósito de vida pelo qual Deus nos criou. Nós não podemos perder isso de vista. Deus nos chama para representá-lo e apresentá-lo ao mundo. Então, queridos, o aparente caos pode ser usado como grande oportunidade para os cristãos do mundo inteiro manifestarem o amor e a misericórdia de Deus às pessoas perdidas. Estamos sim vivendo tempos difíceis em que muitos estão partindo sem Cristo. Convido você a voltar para as perspectivas divinas e prosseguir no caminho da jornada cristã com foco na eternidade gloriosa. Estamos diante de muitos desafios, não é verdade? Por exemplo, evangelizar, ensinar, batizar esses perdidos. E o momento é hoje. Pense um pouco sobre isso.
conteúdo desse vídeo é uma reflexão bíblica sobre esgotamento espiritual, com o propósito de desafiar os cristãos desanimados na fé para o serviço no Senhor e a voltarem para a caminhada cristã totalmente firmados no compromisso com Deus por causa de Cristo e nada mais. Espero ter contribuído de alguma maneira nesse sentido. Gente, você tem ou já teve preguiça? Preguiça de fazer aquilo que você sabe que você precisa fazer, mas você não faz. Ativa o sininho e aí você vai receber esse conteúdo na próxima semana. Agradeço muito por sua atenção, por estar comigo no projeto, por me apoiar. Um forte abraço e até lá, pessoal!